Boa noite a todos. Com muita alegria, damos início a mais um estudo da querida Casa de Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 97 do livro Caminho, Verdade e Vida. Nossa irmã Selma vai fazer a leitura, vai ser a nossa facilitadora da noite de hoje, então convido para fazer também a nossa prece de abertura. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus e a Jesus e agradecer ao nosso Pai por mais essa oportunidade aqui de ensino, de ensinamentos, né, de aprendermos um pouco mais sobre a doutrina, sobre a luz de Emmanuel, que vem nos esclarecer mais um capítulo aqui com relação ao Cristo. Que possamos ser realmente seus seguidores também e aprendermos mais e colocarmos em prática em nossas vidas. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos compartilhar a tela. Então, hoje o capítulo Caminho, Verdade e Vida é o 97. O título é Amas o Bastante? E começa com a seguinte frase. Perguntou-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Isso está em João, capítulo 21, versículo 17. Eu vou continuar aqui para depois das explicações. O próprio texto já se explica com relação Essa é totalmente diferente. Oi? A gente é amadurecida. Aos aprendizes... Eu não tenho... Vamos lá. Bota aí, Vitor, o texto. Aos aprendizes menos avisados, é estranhável que Jesus houvesse indagado do apóstolo por 3 vezes, quanto à segurança de seu amor. O próprio Simão Pedro, ouvindo a interrogação repetida, entristecera-se, supondo que o mestre suspeitasse de seus sentimentos mais íntimos. Contudo, o ensinamento é mais profundo. Naquele instante, confiava-lhe Jesus o ministério da cooperação nos serviços redentores. O pescador de Cafarnaum ia contribuir na elevação de seus tutelados do mundo, ia apostolizar, alcançando valores novos para a vida eterna. Quer dizer, então, essa questão aqui, que ele pergunta, né, a Pedro, se amas o bastante, vamos na sequência, né? Ele faz... após assim, Jesus aparece para os seus apóstolos após a crucificação, né? Isso é a terceira vez que ele aparece a eles. Então, ele apareceu na praia nesse momento, né? Eles estavam na praia e o Pedro ele estava assim particularmente triste, né? Meio depressivo, porque ele havia negado Cristo por 3 vezes. E aquilo o deixou muito, né, para baixo, porque ele devotava um grande amor, né, por Cristo. Ele era aquele mais vamos dizer assim, apaixonado, né? Aquele que estava sempre mais perto de Jesus, não é? E então, naquele momento que ele tinha que se manifestar, ele acabou negando, né? E mesmo Jesus, no dia da ceia, tendo avisado a ele que antes que o galo cantasse, ele o negaria por 3 vezes. Então, quando Jesus aparece para eles, Pedro vai ao seu encontro, né? E ele fala com Pedro, ele faz essa pergunta a Pedro, né? Pedro, tu me amas? E ele responde, amo, Senhor. Aí Jesus continua assim, então, apacenta minhas ovelhas. E depois Jesus pergunta novamente, Pedro, tu me amas? E ele, amo, Senhor. Então, pastoreia meus cordeirinhos. Aí, na terceira vez, Jesus, novamente, Pedro, tu me amas? Né? Aí, nesse momento que Pedro fica mais entristecido, porque, né,
ele está sendo perguntado pela terceira vez, como assim, será que Jesus está duvidando do meu amor, né? E ele faz ele fala assim, tu sabes de tudo, Senhor, eu te amo. E Jesus diz, então, cuida de minhas ovelhas. Então, o que ele quis com isso? Né? É para estabelecer esse ministério da cooperação, quer dizer, o que o Jesus quer dele, né? Que foi o que ele fez, tudo isso para quê? Para entender que ele queria que ele fosse o apóstolo, né? Que ele está aqui dizendo aqui, ele ia apostolizar. Então, ele quis mostrar que o que ele precisava, que Pedro realmente afirmasse aquele amor a ele, para que ele fosse um seguidor, mas não apenas o seguidor, um evangelizador, mas apostolizar no sentido de imitar e tomar, né, como exemplo, né, seguir todos os passos do Cristo, que ele fosse como ele, como Jesus, o imitasse, né, para que ele tivesse essa dedicação à humanidade como Jesus teve, né? Por isso ele fez essa pergunta, ficou enfatizando essa pergunta para que ele tivesse, não com o sentido de questionar a ele ou de cobrar, poxa, você me negou, então agora você tem que afirmar o meu amor. A gente sabe que Jesus não tinha isso. Ele, em momento algum, ele apontou, ele questionou Pedro com relação à negação dele, né? Jesus jamais cobrou isso de nenhum deles, né? Então, isso era apenas para que ficasse marcado, confirmado, né, com Pedro, né, a importância, né, o que cabia a ele naquele momento, né, que ele tinha que seguir com o apostolado, né, na verdade, de Cristo. Alguém quer completar alguma coisa? Falar? Eu acho até que, na verdade, tem até um simbolismo, né, de como ele negou 3 vezes, o Cristo fez ele afirmar 3 vezes, como se fosse assim, apagando aquela outra questão, né? Tipo assim, se num primeiro momento você me negou 3 vezes, então agora você afirma 3 vezes o compromisso, né? Como numa forma simbólica, mostrando que aquele passado está superado e que agora, dali para frente, o compromisso vai ser cumprido, né? A proposta será cumprida. É verdade. Alguém mais quer comentar? Boa noite, Dorô. Boa noite, Margarida. Boa noite, Dorô. Sejam bem-vindas. Obrigada. Então, vamos compartilhar a tela novamente. Então, continuando aqui, muito significativa, portanto, a pergunta do Senhor nesse particular. Jesus não pede informação ao discípulo com respeito aos raciocínios que lhe eram peculiares. Não deseja inteirar-se dos conhecimentos do colaborador relativamente a ele. Não reclama compromisso formal. Pretende saber apenas se Pedro o ama, deixando perceber que, com o amor, as demais dificuldades se resolvem. Se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina, a tarefa mais dura converte-se em apostolado de bênçãos promissoras. Quer dizer, aqui, como diz assim, o amor, né, é a grande força de atração do universo, né? Tudo é movido pelo amor, né? Porque é uma cadeia de sucessões da caridade que envolve o amor, e aí, com esse amor, você vai aumentando mais o círculo do bem e aumentando mais esse círculo de fraternidade, né? Então, quer dizer, a questão de Jesus, assim, ele não quer saber o quanto ele desenvolveu-se intelectualmente, não que isso não seja importante, porque o nosso desenvolvimento intelectual e moral é importante para a nossa evolução, né? Mas não adianta, o que ele quer dizer? Que não adianta você se desenvolver intelectualmente, como hoje nós estamos, né? A humanidade hoje está muito desenvolvida intelectualmente, com baixa moralidade e pouquíssimo amor aos demais, né?
Então, que não adianta. Quer dizer, o que nós precisamos mais é desenvolver o afeto, é o amor, mas aquele amor universal, aquele amor crístico, né? Que é muito difícil ainda. Né? Mesmo que nós façamos mecanicamente, porque ainda não temos ainda a capacidade desse amor crístico, né? Mas mesmo fazendo isso mecanicamente, já é uma forma de começarmos a treinar, digamos assim, a amar. Dessa forma, a gente começa a aprender o que é amar sem cobrar, sem querer, né, sem esperar nada em troca, porque o amor que hoje nós temos é aquele que a gente projeta no outro, né? É aquele que nós queremos que o outro queira que nós queremos, né? Então, é um amor assim de troca, um amor de barganha, né? Então, nós temos ainda que aprender esse amor sem esperar nada do outro, né? Mas é uma forma de amar. Lembra até aquele texto de Paulo, né? Coríntios, que chama Sem amor eu nada seria. Deixa eu ver aqui, que eu tenho até aqui, peguei uma colinha dele. Vou ver aqui. Ele fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Quer dizer, seria uma coisa mecânica, né? Quer dizer, sem amor, né? A humanidade não vai adiante, não é? Eu acho que, assim, vamos dizer, eu acho que a grande sacada seria que todos aprendessem a amar. Na verdade, se nós tivéssemos esse amor pela humanidade, não haveriam guerras, não haveria fome, não haveria tanta injustiça social e tudo mais, porque as pessoas, uma cuidaria das outras, o que falta em uma, o que tem excesso em um, né, seria para suprir o que falta no outro. Não haveria essa coisa, essa diferença social tão grande entre os homens, não é? Então, é isso que Jesus que falou com relação a isso, né? A essa questão. Ele não enfatizou de querer saber como é que estava a questão dele de intelectual e tudo mais. Ele queria apenas saber o quanto de amor ele tinha para poder realmente passar isso para os seus apóstolos, para aqueles, né, que ele queria disseminar os ensinamentos do Cristo, não é? Alguém quer falar mais alguma coisa? Bem, Jesus resumiu todos os mandamentos e os profetas em 2 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, só por aí a gente vê o quanto que realmente o amor é o que importa, né? Todo o resto, não que o resto não interesse, como você falou, né? O conhecimento, a intelectualidade, tudo isso é importante. Porém, isso vem com o tempo, vem com, né? Você vai ter as encarnações, as oportunidades de estudo e você vai adquirir isso sem tanta dificuldade. Agora, o amor, esse ele precisa ser desenvolvido, né? Não existe uma escola, não existe uma faculdade que vai te ensinar a amar. Realmente só a vivência, só a experiência, só as dores, as lutas, os sofrimentos é que desenvolvem, né? Um outro exemplo é o amor de mãe, né? O amor de pai também pelos filhos, que, né, nós somos capazes de enfrentar qualquer dor, qualquer desafio pelos nossos filhos. Então, era isso que Jesus queria, né? Jesus sabia o quão duro e o quão difícil seriam os desafios dos apóstolos. Então, ele queria mostrar que era preciso esse amor. Se realmente os apóstolos não amassem a Jesus, não amassem aquele compromisso, assim como uma mãe ama seu filho, eles certamente sucumbiriam, não conseguiriam enfrentar todo aquele desafio até o fim. Então, realmente, o tempo todo, né, Jesus nos ensinou que o amor realmente é o que tem que estar na frente de tudo. Como a música, né, até também a música do Renato Russo, que é baseado nesse trecho do Evangelho, é muito claro, né? Sem amor, nada tem valor. Não adianta. Você pode fazer a maior obra faraônica, materialmente falando, se não tiver realmente o amor na frente, de nada vale. É verdade. Tanto é que Pedro reconheceu isso, né?
ele pescou, vamos dizer aqui, né? O que o Jesus queria com isso, e ele pegou, tomou a frente né, dos discípulos, chamou, vamos embora, vamos continuar com a obra de Jesus, seguir o que o mestre nos ensinou e colocou em prática, porque o Pedro, além dele, por ele ser assim, discípulo, vamos dizer, mais próximo de Jesus, que é o que estava sempre à frente, mas ele ainda era muito preconceituoso, ele tinha aquela liderança, mas ele tinha uns resquícios ainda, né, de preconceitos, de moralidades, né, arcaicas, né? Ele ainda carregava isso, e que prejudicava muito, porque o mestre estava volta e meia chamando a atenção dele com relação a isso. Porque se você não se libertar desses conceitos antigos, né, desses preconceitos, né, dessas situações que a própria sociedade, né, naquela época impunha, né, olhar a samaritana ou a Maria de Magdala como, né, não merecedora, né? Então, o que ele poderia ensinar, né? Então, ele tinha que realmente se libertar dessas amarras, né, para poder pregar realmente o evangelho. Ele tinha que ser não só o discípulo, ele tinha que ser fazer o que o mestre fazia, ser o que o mestre era, na verdade. Ele tinha que ser aquele cara assim, que imitava então, em todos os sentidos, né, para poder realmente pregar e dar, assim, dar crédito ao que ele falava, né? Porque não adianta você falar e você não ver as ações, porque tem que ter, além das ações, os sentimentos, né? Você tem que falar, fazer e pensar e agir, tudo assim, né? Porque falar é muito fácil, né? A pessoa pode chegar e pregar um monte de coisas, mas o que ele sente e como ele age com relação àquilo, né? E Pedro tinha ainda que aprender nisso, né? E ele, assim como os outros, né, também foi. E ele se redimiu até de todas essas questões, né? E ele fez aí a sua parte até ser preso e morto, né? Alguém quer falar alguma coisa mais? Claro. Existem umas correntes religiosas, né? Claro, né? Em cima da doutrina espírita, né? E não é para esse mundo e não é para a gente ainda, né? Por causa do nosso estado evolutivo e o próprio estado evolutivo do planeta. Mas todo mundo diz, né, que se nós aplicássemos os 10 mandamentos, pelo menos o que vocês falaram, os dois aí, né, amar a Deus acima de todas as coisas, é o próximo como a si mesmo, resume o restante. Né? E aplicássemos o Sermão da Montanha, acabou o problema, não teria mais problema nenhum. Tudo ficaria da maneira como nós um dia vamos estar. Né? Pode ser até que o planeta também vai ficar, né? Devido à própria evolução do planeta. Né? Mas na atual situação do planeta, de quem habita o planeta, fica difícil. Mas, resumindo, o Sermão da Montanha, com esses 2 mandamentos aí, acabou. Isso aí é o final, né? É onde nós temos que chegar. É onde realmente é o nosso a escala maior lá abaixo de Deus, vamos botar assim, dentro dos degraus, né? É isso aí. Exatamente. Essa transição planetária que estaríamos passando, de repente nós já estaríamos passando por ela, já estaríamos mais à frente com menos sofrimento, né? Se a gente levasse, né, se mais pessoas levassem esse aprendizado, né, do Sermão do Monte, né, e até desse ensinamento que Jesus nos deixou, do mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo, eu acho que a gente já estaria bem mais, já teríamos saído desse provas e expiações, já estaríamos na regeneração, com certeza, né? Mas estamos aí, com mais sofrimento, é claro, mas vamos passar. Porque o homem, como você falou, o homem desenvolveu o intelecto, mas não desenvolveu o amor, né? Então a gente faz coisas grandiosas, tanto que a gente tem aí pessoas extremamente milionárias no mundo porque fazem coisas realmente extraordinárias,
mas no fundo, não é o amor que está na frente, né? O interesse maior não é o amor ainda, né? Infelizmente. E mesmo nas religiões, né? Temos aí muitos, né, palácios e igrejas nababescas, milhares de seguidores, mas que a gente sabe que os líderes dessas denominações também não fazem isso por amor, né? Fazem, o coração está no dinheiro, está no poder, está em outros interesses, né? E isso não impede que essas pessoas consigam fazer coisas grandiosas, né? Porque na matéria você consegue, mas aí quando você realmente vai medir o peso dessas conquistas na espiritualidade, aí você vê que muitas vezes aquela igrejinha pequenininha, humilde, lá no meio do interior, de repente vai estar no mundo espiritual, vai estar uma luz, né, absurda, reluzente, maravilhosa, e às vezes uma grande igreja, um palacete cheio de luxo, mas se você vê ela pelo ângulo da espiritualidade, está cercada de trevas, cercada de obsessores, porque o que realmente vai fazer é o amor, é o coração que está sendo colocado naquela obra, é que vai valer para a espiritualidade. É verdade. Vamos lá, vamos em frente. Finalizando aqui, é imperioso, desse modo, reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que as tuas indagações são louváveis, mas, em verdade, somente serás efetivo e eficiente cooperador do Cristo se tiveres amor. Né? Quer dizer que essa é a grande, vamos dizer, Jesus já não deixou isso logo de primeira, né? Quando ele chegou e disse: eu não vim mudar a lei, vim fazê-la dar cumprimento, né? Quer dizer, reduzindo a lei em dois, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, porque, né, você já havia falado. Esse resume tudo, quer dizer, o amor, né? É a mesma caridade sem amor, fazer certas coisas. Se você não colocasse esse temperinho na vida, na vida da gente, cara, fica sem sabor, sem nada, né? Realmente. Eu falo assim, amar o mestre, ele significa assim, amar incondicionalmente, divulgar seus ensinamentos em ações e pensamentos, né? Quer dizer, os sentimentos. Quer dizer, esse é o amor, né? Esse amor incondicional a Jesus, que ainda estamos, né, aprendendo, ainda está uma coisa assim, vamos dizer, ainda é difícil para nós esse amor, mas é uma forma de tentarmos, né, realmente olhar. Se a gente vê que o que Jesus fez por nós, foi só, não estamos falando só dele se colocar, se permitir ser imolado, ficar a cruz e tudo mais, né? Esse é um simbolismo, mas tudo que ele veio aqui, ele é um ser crístico de uma grandeza sem descrição, teve que se diminuir tanto para chegar aqui na Terra, encarnar, né, como homem, num corpo denso, com aquele espírito totalmente etéreo, né, teve que ficar num corpo denso para poder passar todos esses ensinamentos para nós, não é? Vim aqui com essa missão de levar a humanidade ao progresso, né? O progresso se faz sempre o quê? Através do amor, né? Quer dizer, Deus, né? Deus que enviou ele a nós, né? Para quê? Para que afirmar que a lei dele é gravada, né? Que já está em nós, da nossa consciência, que é sempre através do amor, porque o nosso Pai, nosso Criador, né? Ele nos fez com amor. Ele já implantou essa sementinha do amor em nós. E Cristo veio nos exemplificar, nos acordar para isso. Mas ainda estamos dormindo. Ainda não conseguimos despertar para esse amor. Né? E aí a gente tem que fazer essa pergunta que ele fez a Pedro, né? Tem que repetir para nós. Né? Vamos pensar, fazer a nós mesmos, né? Para que a gente se identifique com esses ensinos dele. E aí, tu me amas? A gente tem que pensar nisso. Quanto que nós amamos a Jesus? Quanto nós estaríamos dispostos, né, a fazer por ele?
pelo Cristo. Não é? É isso. Você já ouviu aquele ditado que caixão não tem gaveta, né? Então, quando a gente desencarnar, a gente não vai levar nada. Antigamente, os faraós inventavam de botar ali os bens deles enterrados junto na pirâmide, achando que ia adiantar, né? Mas ficou tudo aí para depois os arqueólogos encontrar, né? Ninguém leva nada, então e é isso, né? Então lá no mundo espiritual não adianta você chegar lá com um currículo, eu fiz isso, me formei naquilo em Harvard, em doutorado, pós-doutorado, mestrado, fiz uma empresa disso, daquilo, sei lá mais o que você quiser apresentar como título, né? E como conquista na Terra. Tá, aí eles só vão te fazer uma pergunta, tá, mas parabéns, legal, mas o que você fez com isso, né? O que você, qual é o amor que você colocou nesse trabalho, né? Quem você ajudou, que bem você fez para a humanidade com isso? Ou toda essa conquista, tudo isso era somente um interesse próprio seu, uma vaidade, né? O status, o dinheiro? Era só nisso que você estava pensando, ou você realmente se sacrificou e dedicou a sua vida a ter essas conquistas, mas não com o objetivo de conquista, e sim com o objetivo de obter conhecimento para fazer algo maior, né? Para fazer algo pelo próximo, para usar desse conhecimento e dessas conquistas para um bem maior, né? É isso que vai ser cobrado da gente. Então, a gente tem que ter cuidado, né? Cuidado para não ficar só perdendo tempo, né? Até encontrei a fotinha que eu estava procurando aqui, ela. Quando a gente for encontrar a nossa amiguinha morte, ela. Né? Chegar lá com duas malinhas de dinheiro, vai ter que largar na lixeira ali, ó. Porque dinheiro, troféus, nada disso vai. Nada disso vale de nada se realmente não houve um propósito maior nessas conquistas, né? Se não era realmente feito com amor e de coração, com um objetivo coletivo. Então, essa acho que realmente é a grande mensagem desse estudo de hoje, né? E que Jesus quis mostrar ali para os apóstolos. Que é verdade. Jesus não queria que os apóstolos se tornassem os novos fariseus, né? Ele não queria que se fosse implantado o cristianismo, que aliás acabou acontecendo, né? Porque hoje a gente vê dentro das religiões cristãs fariseus o tempo todo, né? Mas a mensagem que Jesus queria deixar para os apóstolos era essa, né? Não tornem o cristianismo, não se tornem os novos fariseus, né? Façam realmente com amor, com carinho pelo próximo. Mas a semente dele não morreu. Ela continua germinando aí. Com certeza. Isso é que importa. O Espiritismo veio para dar essa renovada, exatamente, né? Para nos trazer mais uma camada de conhecimento, tirar mais um pouco do véu para exatamente a gente enxergar melhor os erros e os equívocos que talvez estivéssemos aí cometendo, né? Esse foi um dos grandes objetivos do Espiritismo, da chegada do Espiritismo para nós, né? Dessa revelação. É verdade. Alguém quer falar alguma coisa a mais? Ninguém vai conseguir fugir do crescimento da evolução. Nada. Tudo está escrito por Deus, colocado por Deus. Isso faz parte da vida, do ciclo. Ninguém vai impedir. A Terra vai progredir, o ser humano vai progredir. E lá, Vitor, aqueles faraós lá, eles ainda tinham uma coisa de bom, né? Que eles acreditavam que tinha uma vida após a morte. Tudo bem, da maneira deles, né? O conhecimento que eles tinham, né? Hoje a gente sabe qual é a vida, né? Então ele falou, poxa, eles devem ter pensado assim, já que tem uma vida após a morte, eu vou levar meus apetrechos todos aqui, né? Que de repente levava até os escravos morriam junto com ele dentro das tumbas, né? Daquele negócio. Porque eles acreditavam, como eles fizeram uma confusãozinha, né? Eu vou levar todo mundo, eu vou levar meus apetrechos, vou levar, né, meus empregados, né? E assim vai. Porque pelo menos eles tinham uma noção de que tinha uma vida depois. Mas é assim mesmo. E esse amor aí, né? Se a gente levar o pé da letra, está muito longe, né? A gente não consegue nem
Quer dizer, a gente, que eu digo, eu falo de uma maneira geral, né? Dentro da família, a gente já não consegue ter nenhuma união. Muitas das famílias aí, a gente não consegue nem ter uma união, né? Imagina dentro de uma sociedade fora da família, né? Vou botar assim, fora de dentro da família de consanguínea, que eu estou falando. Mas esse amor aí, pelo menos, é o gostar, né? É se sentir bem, é fazer o bem, né? Porque realmente esse amor aí de Jesus aí, você vai ver só nessas pessoas aí que a gente já está cansado de falar aqui, né? Esses missionários, né? Que vieram aqui para o planeta para ajudar e alavancar o planeta. Fora isso aí, é isso aí mesmo, é dentro das nossas limitações, do nosso conhecimento. Até porque também tem muita gente que não conhece, não tem nem ideia de como é retratado esse amor de Jesus, né? Entendeu? As pessoas até confundem o amor. Se você fizer uma pesquisa realmente na população e perguntar, defina o amor, vai ser uma confusão do caramba, pode ter certeza. Vai ser sim. Então, essa própria dúvida, incerteza, já causa uma compreensão de uma maneira e uma aplicação desse sentimento de uma maneira talvez até equivocada, de uma maneira errada, mas não por ignorância, assim, por maldade, vou botar assim. Por não saber, não conhecer, não sentir, é complicado. Mas, pelo menos, se a gente não desejar o mal, já é um bom caminho. É um bom caminho. É isso aí. Verdade. Bem, então, estamos já se aproximando aqui do fim do tempo e do fim do nosso estudo também, né? Então, agradecer a Selma por ter feito o estudo da noite de hoje e convidar a nossa irmã Ana Cláudia para fazer a nossa prece de encerramento. Nós vamos fechar nossos olhos, nos concentrar e agradecer a Deus por tudo, pelo alimento, pelo lar, pela família, pelos amigos. E, Senhor, colocar em prática esse amor. Nós sabemos que estamos longe desse amor que o Senhor nos trouxe, mas que nós possamos incutir no nosso pensamento, no nosso coração, o amor fraterno, o amor ao próximo. O amor ao próximo, próximo é o próximo mais distante. Nós podemos também, Senhor, colocar esse amor, levar em pensamento esse amor às pessoas que estão vivendo nesse mundo de guerra, nesse mundo de aflições, Senhor, no Pernambuco, nessas aflições, que eles possam sentir o amor e o carinho nosso, de compaixão, de amor, de fraternidade. Nós possamos levar esse pensamento até eles e com a sua graça e com o seu amor, que eu tenho certeza que chegará ao seu destino maior. Lhe agradeço, Pai, por tudo, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, boa noite a todos, até semana que vem. Fiquem com Deus e melhora, João. Tchau, pessoal.